Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero aqui já agradecer a oportunidade e agradecer a você que está aí sintonizado e que está ouvindo junto conosco a Rádio Visão em Cristo. Desejar a você a paz do Senhor Jesus e já quero aproveitar a oportunidade e compartilhar contigo uma mensagem que Deus colocou em meu coração, que encontra-se no Evangelho que escreveu Lucas, do capítulo 15, a partir do versículo 20, que diz assim: é a parábola do filho pródigo. No versículo 20 em diante, que diz: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Nessa parábola eu quero compartilhar com os irmãos essa mensagem que Deus colocou no meu coração para a noite de hoje, onde Jesus trata no capítulo 15 sobre 3 parábolas. A primeira é da ovelha, da dracma e depois a do filho. No capítulo 15, quando se fala do filho pródigo, onde começa no versículo 11, Jesus discorre de todo o texto, nos contando, dizendo que havia um certo homem, fazendeiro, que tinha 2 filhos, e o filho mais moço fala com o pai, dizendo: pai, dá-me a parte da herança. E o pai repartiu a herança de igual. E o filho mais moço, recebendo a sua parte da herança, passando-se alguns dias depois de ter recebido, levanta-se e parte da casa do seu pai para uma terra distante, e nessa terra distante, nessa terra longe da sua casa, ele vive desordenadamente, ele vive dissolutamente, consumindo e gastando tudo que lhe recebeu de herança. Ele começa a gastar, a desperdiçar tudo que o pai havia lhe dado e toda a sua riqueza. Ele vive em pecado, em lascívia, e quando passado algum tempo, depois de ter gastado, diluído, perdido tudo que havia recebido do pai, um mal maior ainda vai acontecer. A terra onde ele estava é acometida de uma grande fome, uma grande crise se instala naquele país, uma grande dificuldade chega àquele lugar. E havia naquelas terras onde ele estava um fazendeiro que cultivava porcos. E a fome era tanta, a dificuldade era imensa, que ele corre para esses campos e vai apacentar porcos. Ele era humilhado, ele era machucado todos os dias, a tal ponto de que um belo dia ele está com tanta fome, é tanta humilhação na vida em que ele escolheu para si, que ele deseja comer as bolotas dos porcos, ele deseja comer a comida dos porcos. E então arde no seu coração o arrependimento de ter saído da casa de seu pai, e ele fala consigo mesmo naquele instante e diz: levantar-me-ei e voltar-me-ei à casa de meu pai, e direi ao meu pai: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então no dia seguinte, esse filho que havia pensado levanta e vai para a casa do seu pai.
E quando ele chega na porta da propriedade do seu pai, o pai levanta, erguendo a cabeça, ele olha o filho e vê que ele havia voltado. Ele levanta-se, movido de íntima compaixão em seu coração, movido de uma grande esperança ao qual ele nunca havia perdido, e corre. E de encontro ao seu filho, abraça e lhe beija o pescoço. E então o filho, determinado dentro de si, projetado o que havia dito que falaria, e fala ao pai dizendo: pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, ouvindo o seu filho dizer essas palavras, ele olha para os seus servos que estão ali, estão próximo, vendo, testemunhando aquele momento. Ele olha para alguns dos seus servos e diz: traz depressa uma vestimenta e vestilho. Traz de peça o anel e colocai-o no seu dedo. Traz também as sandálias e calçai os seus pés. Eu quero trazer para nós essa mensagem muito breve, porque o tempo é curto. Esse filho estava na presença do pai. Ele tinha tudo com o pai. Não faltava nada para ele na casa de seu pai. Mas alguma coisa em seu coração lhe fez desejar, pediu o que lhe pertencia, recebeu o que achava que tinha de direito e partir. E então ele recebe e parte nessa terra distante. Ele passa por tudo isso que a Escritura disse. E quando ele gasta tudo que ele havia recebido, ele vai para os campos dos porcos. E lá no campo dos porcos, ele está em meio a todo tipo de sujeira e profunda humilhação e desprezo e abandono, porque quando ele sai da casa do pai, ele sai com propriedades, ele sai com riqueza, ele sai bem vestido, ele sai limpo, ele sai calçado. Mas quando ele volta lá nessa terra, ele perdeu tudo que ele tinha, toda a riqueza, toda a sua herança. Ele ainda sujou as suas roupas, ele manchou os seus pés. E quando ele volta, antes de voltar, ele declarou que diria ao pai que lhe perdoasse, que não era mais digno de ser filho. E quando ele está na presença do pai, ele diz para o pai: pai, eu não sou digno, me perdoa, pequei contra o céu e pequei contra ti. E o pai, olhando para ele, compreendendo que aquilo não era uma fala apenas dos lábios, mas era o que produziu o coração. O pai manda trazer a vestimenta para que lhe vistam, manda trazer o anel para que ponha em suas mãos e as sandálias para que coloquem em seus pés. Esse jovem que estava nessa terra distante, que havia perdido tudo, e lá na profunda humilhação, distante da casa do pai, distante da sua terra natal, distante daqueles que lhe amava, ele deseja voltar. E esse desejo que lhe arde no coração chama-se arrependimento. E o arrependimento produz reconhecimento. E o reconhecimento com o arrependimento produz perdão. E ele deseja voltar, porque nele foi produzido o reconhecimento e o arrependimento. E diante do Pai ele declara que ele arrependeu-se e que ele reconheceu que tinha tudo, que não faltava nada. Ele reconheceu que ele havia desprezado a casa do pai, ele reconheceu que ele havia desprezado a presença do pai, o amor do pai. Ele percebeu que ele havia desprezado a autoridade que tinha diante do pai, a intimidade que tinha com o pai, porque lá fora ele não tinha intimidade. Ele reconheceu que havia perdido o único amigo que tinha, que era o seu pai, e ele pede perdão e o pai o perdoa. Quando o pai reconhece o sentimento de arrependimento e de reconhecimento, o pai, a primeira coisa que faz é mandar trazer uma vestimenta. E diz vestilho, porque a vestimenta dele está suja, a vestimenta dele está manchada. De fato ele pecou, ele estava em sujeira, ele estava em pecado, mas ele voltou, se arrependeu. E então, pelo ato de voltar, de arrepender, de reconhecer, eu quero lhe perdoar, eu vou tirar dele a mancha,
a sujeira, eu vou tirar dele o pecado, porque diante de mim, todos que se arrependem, eu coloco nele limpo a minha face, eu coloco nele tudo novo. E então ele foi restituído, restabelecido, santificado diante da face do seu pai. E quando ele volta pecaminoso, e ele é restituído, restabelecido na casa do pai, na presença do pai. Mas ele havia perdido a autoridade, e o pai manda trazer o anel para que coloque em sua mão. Lembremos, irmãos, que no livro do Êxodo, José recebe o anel do próprio rei. O anel dignifica aquele homem como autoridade, e aqui o pai está dizendo: eu vou restituir com você novamente a minha aliança contigo que você perdeu. Eu vou te dar novamente diante de mim a autoridade que sempre teve. Então, quando esse filho volta, reconhecendo, arrependido, recebe perdão, é renovado, o pai lhe restitui a aliança, a autoridade diante dele. E então, depois disso, o pai manda trazer sandálias para calçar os seus pés, porque ele estava perdido. Os pés dele havia o levado para distante do pai. Ele estava sem sandália, os pés que caminhavam um caminho de perdição, de trevas, de abominação, de pecado profundo. Mas esses pés voltou para casa e estava ali desvalido, e o pai manda trazer sandálias para revestir, para proteger, para guardar esse filho, para que ele outra vez fosse restabelecido, e que os seus pés fossem guardados, e que ele então começasse a caminhar à sua luz e em sua direção. Esse filho é restituído, e os seus pés é novamente revestido e protegido com novas sandálias. E depois o pai diz para que mate o bezerro, para que façamos uma festa. E ele diz: porque esse meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e outra vez foi achado. E então comeram e alegraram-se. Você entende isso, irmão, hoje? E muitas das vezes estamos dentro da casa do Senhor e estamos distante do Pai, e o Pai está dizendo: você que está aí na minha presença, você ainda não saiu, mas os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas atitudes está distante de mim. Volta agora. Para você também que está distante do Senhor, que saiu da casa, que saiu da presença, que parou de cultuar, que parou de adorar, que parou de louvar, você que parou de orar, você que parou de buscar, que parou de ler, que parou de meditar, o Pai está dizendo para nós hoje: se nós voltarmos, Ele tem vestimenta nova, Ele tem aliança nova, e Ele tem proteção nova. Acima de tudo isso, Ele tem perdão, e Ele ainda tem uma festa, ainda tem momento de alegria para a tua vida, ainda tem esperança para você. Eu espero que você possa guardar essa mensagem em seu coração e deixe ela falar contigo, e volte depressa para o Senhor. Volte para a casa do Pai. Em nome de Jesus, guarde essa palavra, medite nela. Deus abençoe a todos. Uma boa noite de paz e de vitória, abençoadora e restauradora em nome de Jesus. Um forte abraço e a paz do Senhor a todos. Jonathan, Deus abençoe, um forte abraço e obrigado por tudo. Até mais.